contar para vocês como foi o meu contato com esse Testemunha de Jeová depois que eu vim para a Alemanha. As Testemunhas de Jeová tocaram a campainha no meu apartamento a primeira vez e eu falei imediatamente que eu sou dissociada e esperava que elas virassem as costas. Mas eram dois anciãos. Então eles conversaram comigo, perguntaram se eu tinha intenção de voltar. Eu falei que tinha, que sempre tive, contei a minha história rapidamente. E eles falaram, me deram o endereço para eu assistir a reunião. E eu fui. E uma coisa que eu achei bem interessante é que eu falei com eles sobre o meu trabalho, né? E eles disseram, qual é o problema do seu trabalho? Aí eu falei que eu danço e tal. Eles falaram, o seu trabalho é dançarina. Eu percebi que aqui a Alemanha é um país muito culto. As pessoas são muito esclarecidas. Aqui, mesmo as Testemunhas de Jeová que não vão fazer universidade, elas estão acostumadas a lidar com a cultura no dia a dia, né? E não estão acostumadas a lidar com a ignorância, não, como no Brasil. Então, as Testemunhas de Jeová entenderam que eu representava a cultura brasileira. Eu fazia shows folclóricos representando a cultura brasileira. Então eles me disseram que se eu tirasse dos meus shows as coisas que fizesse alguma menção ou alguma honra a coisas pagãs, o resto, eles me perguntaram como é que era, eu falei, eu represento os índios, as danças de várias regiões do Brasil, o samba também do Rio de Janeiro. Eles falaram, então, isso é representação de cultura? Tirando músicas que tem alguma coisa demoníaca ou alguma coisa assim, e também as fantasias sendo comportadas, não vemos problema nenhum com isso. Então eu fui fazer, tem total razão, isso é verdade, né? Eles até me falaram, né, que Michael Jackson era Testemunho de Jeová, que ser artista não é exatamente o problema. Eu tive mais contatos ainda com outras Testemunhas de Jeová que batiam a minha porta, e elas eram muito amigáveis, inclusive homens ou mulheres que também não eram anciãos. E eu comecei a pensar, ou as Testemunhas de Jeová daqui da Alemanha são diferentes das do Brasil, porque eu nunca menti, eu sempre falei a verdade. Sempre falei a verdade, que eu era dissociada. Eu falava para a pessoa poder escolher se falar comigo ou não, ou se vai embora. Eu não falava para espantá-las, não. Eu falava, eu gostaria de ter alguma literatura, especialmente em português, mas eu tenho que avisar que eu sou dissociada. Aí eles providenciavam literatura muito animados e falavam comigo normalmente. Eu achava estranho, sabe? Falavam assim, normalmente, assim como se eu fosse uma pessoa que não fosse Testemunha de Jeová, que eles contataram no serviço de campo. Tá bom. Então, eu comecei a ter muitas revistas e as publicações novas, tudo isso tinha. Eles traziam tudo pra mim. Chegavam a vir, assim, a cada 15 dias. Nessa época eu viajava muito, porque como eu falei aqui em Dresden não tinha muito trabalho, então eu tinha que ficar viajando e voltando, né? E quando eu chegava a caixa do correio já tinha lá as literaturas, as revistas mais novas. Eu confesso que eu não lia muito não, porque era muito estresse para mim, o meu trabalho, mas pelo menos eu achava que era muito importante ter essas literaturas, manter espiritualmente forte, tudo bem. Mas na realidade eu pensava, eu queria voltar, mas o que eu pensava aqui na minha mente é que enquanto eu não voltasse, eu não podia nem sequer orar. Porque durante o tempo que mamãe, nessa época que eu tive o primeiro contato com eles, mamãe ainda estava viva. Mamãe ficava feliz quando eu falava para ela no telefone, né, que eles estavam vindo e trazendo as revistas. Então nessa época eu orava, mas eu nunca orava para mim. Porque na minha ideia era assim, para que eu vou orar pedindo a Deus alguma coisa para mim se eu sei que vou ser destruído no Armagedon, se o Armagedon chegar hoje e ainda não tiver voltado para a organização. Então eu pedi, tudo que eu pedi, as bênçãos que eu pedia para o meu trabalho, para minha mãe, para minha família, eu falava, Senhor, Jeová, né? Eu falava, Jeová, eu não sou mais a sua serva, e eu sei que eu vou morrer no Armagedon, mas eu peço ao Senhor que abençoe meu trabalho, abençoe tudo que eu faço, porque do meu trabalho depende a tua serva, minha mãe.
Então, tudo que eu te peço de bom para mim é para minha mãe. Com respeito a mim, eu sei que não tenho chance nenhuma que o Senhor não sequer preste atenção em mim, mas eu tô pedindo bênçãos pela sua serva, minha mãe. Era assim que eu orava, só assim. Bem, inclusive, gente, presta bem atenção. Eu cheguei aqui na Alemanha no ano 2000. No ano 2003, eu passei por uma cirurgia. Eu tive mioma, eu tive que operar o útero para retirar o mioma. E, gente, eu conversei com os médicos, eu pedi que se houvesse alguma emergência, eu não aceitaria a transfusão de sangue. Presta bem atenção nisso, não tem menor lógica. Não tem lógica por isso. Eu acreditava que esse testemunho de Jeová estava com a verdade, mas eu acreditava que eu ia morrer de qualquer jeito no Armagedon. Olha só como é que a gente perde a lógica, a gente fica meio maluco. Se eu ia morrer de qualquer jeito no Armagedon, que diferença faria, meu Deus, se eu usasse agora a transfusão de sangue, né? Mas olha só, é porque a gente sai de lá com a cabeça completamente confusa. Mas eu sei que eu conversei com os médicos, falei que não queria de jeito nenhum transfusão de sangue. Eles perguntaram se eu era testemunha de Jeová, eu falei que não, eu não posso mentir. Uma coisa que eu aprendi com as testemunhas de Jeová, né? Tudo bem, e isso eu mantenho até hoje também, porque pelo menos isso está na Bíblia, né? Pai da mentira é Satanás o diabo. Então eu falei assim, eu não posso mentir, eu não sou testemunha de Jeová, mas eu fui testemunha de Jeová há muitos anos, e eu sei que isso está na Bíblia e que nós não devemos tomar transfusão de sangue. Aí eles falaram que não iriam aplicar transfusão de sangue, mesmo porque a probabilidade de eu precisar de transfusão de sangue numa operação de mioma, quase que 0,1%. Mas tudo bem. E, gente, no tempo que eu fiquei no hospital, as testemunhas de Jeová foram visitar no hospital. Muitas, não foram poucas não. Foram muitas testemunhas de Jeová que me conheceram quando eu fui no Salão do Remo. Foram me visitar. Porque eu tinha avisado numa dessas visitas que eles me traziam literatura que eu ia ser operado no dia tal, tal. Eles foram me visitar, bonitinho lá, sabe? Aí eu ficava assim, gente, mas o que é isso? Eu acho que mudou muito. Ou é nova luz, ou as testemunhas de Jeová aqui na Alemanha são diferentes. E ainda teve uma coisa, eu fiz uma viagem para a Polônia. E quando eu viajei para a Polônia, na Polônia eles têm, é muito engraçadinho, gente. Na Polônia, não sei se hoje existe isso, mas você pode, pela internet, encontrar hospedagem em casas privadas, casas familiares. É muito mais barato do que hotel. Então, eu já tinha reservado uma casa de família e eu cheguei na Polônia e fui ficar nessa casa de família. E quando eu cheguei lá, eu não sei o que eu falei. Porque, gente, olha, não sei quantos anos depois eu tinha mania de dar testemunho. Aliás, até hoje eu tenho. Se for para falar de Jesus, qualquer oportunidade eu falo de Jesus para as pessoas. Qualquer oportunidade. Então, na hora do jantar com essa família, eu falei alguma coisa. Aí, alguma coisa que eu falei, não me lembro mesmo o que é, alguém identificou como testemunho de Jeová. Falou assim, então você é testemunho de Jeová? Aí eu falei assim, não sou mais, eu fui e tal. Aí um rapaz da família falou assim, eu conheço uma testemunha de Jeová que já saiu na capa de uma revista de vocês. Eu, o quê? Ele foi preso nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Peraí que eu vou ligar pra ele. Aí o rapaz ligou pra ele e falou, blá, 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 em polonês, que eu não entendo polonês. E o senhor quis me conhecer. Aí eu falei pro rapaz, você falou pra ele que eu não sou mais testemunha de Jeová? Porque eu pensei, o senhor não vai querer me conhecer porque eu sou dissociada. Aí ele garantiu que falou. Eu não sei porque eu não entendo polonês. Tá bom, no dia seguinte, eu fui conhecer esse senhor. Eu vou colocar aqui para vocês a foto, porque aí talvez vocês vão reconhecer. Porque na foto ele tá com a revista onde ele apareceu, na revista A Experiência dele. E mesmo eu explicando que eu era dissociada, ele e a esposa me receberam maravilhosamente bem. E foi tão lindo, foi tudo tão maravilhoso, sabe? Então, esses acontecimentos aqui na Alemanha foram me dando cada vez mais vontade de voltar a ser testemunha de Jeová. E fortalecendo a minha fé, entre aspas, né? E até que a minha mãe faleceu.
E depois que a minha mãe faleceu, eu resolvi mudar de vez então para Frankfurt. E quando eu cheguei em Frankfurt, eu fui procurar novo médico, porque eu tinha que estar sempre controlando esse negócio do mioma, da operação, né? Então eu fui procurar novo ginecologista. Quando eu fui para esse novo ginecologista, já na sala de espera eu vi algumas revistas de Sentinela Despertar, na sala de espera. Muitas revistas Sentinela Despertar. Aliás, eu acho que só tinha revista Sentinela Despertar. Eu falei assim, então esse ginecologista é testemunha de Jeová? Aham. Nunca vi médico testemunha de Jeová, mas tudo bem, né? Porque não pode fazer faculdade. Mas de repente ele se tornou médico antes de ser testemunha de Jeová, mas tudo bem. Aí quando eu fui atendida, eu falei pra ele. Perguntei, o senhor é testemunha de Jeová? Ele falou assim, sou sim. Aí eu falei, eu já fui testemunha de Jeová, a minha mãe faleceu há pouco tempo e ela também foi testemunha de Jeová, mas eu saí, tal. Aí ele falou assim, aí eu perguntei, o senhor vai continuar, vai mesmo assim me pegar como paciente? Aí ele, claro, com todo prazer, e eu fico muito feliz, foi Jeová que trouxe você aqui. Aí eu, que bom, né? Eu fiquei animada também, né? Olha, gente, nenhuma testemunha de Jeová aqui me virava a cara. Nenhuma. Eu tenho coquetel, bar móvel, né? Barraca de caipirinha, essas coisas, né? Gente, nas festas de cidade, às vezes sentava mesinhas só de testemunha de Jeová para tomar o coquetel. Só uma mesa cheia de testemunha de Jeová. Todo mundo me conhecia. Aí tá. Mas esse médico, ele marcou muito a minha vida. Sabe por quê? Porque ele perguntou assim pra mim. Eu contei rapidamente, fiz um resumo da minha história, porque eu tinha que ter a consulta normalmente, né? E ele só perguntou uma coisa. Ele falou assim, você ora? Eu falei assim, sim, eu orava enquanto minha mãe era viva. Porque eu precisava da bênção de Deus, que Deus abençoasse o meu trabalho para cuidar dela. Mas a minha mãe morreu há pouco mais de um ano e eu não oro mais. Aliás, eu não oro por mim, para as minhas coisas, desde que eu me dissociei. Mais de 10 anos. Ele e falou assim, eu vou te falar uma coisa. A partir de hoje, comece a orar. Eu falei assim, como assim? Jeová não me ama, ele não quer saber de mim, eu vou ser destruída no Armagedon. Aí ele falou assim, ele não vai me ouvir, eu falei pra ele, né? Porque agora a minha mãe não vive mais, ele não vai me ouvir. Aí ele falou, você apenas ora. A decisão se vai ouvir e atender, fica nas mãos dele. Ele que decide, tá bom? Mas não deixe de orar. A partir de hoje, não deixe de orar. Gente, eu saí dali tão feliz. Falei, isso é verdade. É Jeová que vai decidir se me ouve ou não. Verdade. Gente, olha, eu passei a grudar na oração. Mas eu acho que eu enchi os ouvidos de Deus. E eu comecei a orar muito, muito mesmo. Todos os dias, todas as horas, orar muito. E eu vou te falar, a minha vida começou a mudar. Começou a se transformar. Completamente se transformar. Aí que acontece, eu comecei a perceber a presença de Deus na minha vida, sabe? Porque muitas coisas aconteciam comigo que eu percebo que eu fui livrada só por milagre mesmo. Gente, pensa bem, eu sou uma mulher sozinha, num país estranho, aonde iniciou o nazismo, sozinha. Sempre trabalhei com a minha imagem, né? E eu sou tida aqui na Alemanha como uma pessoa exótica, que chama atenção. Então, já sofri ataques nazistas, já sofri ataques sexistas. E sempre Deus me livrou. E você sabe quando você tem a certeza que se não fosse Deus, você não teria como se livrar? Você tem a certeza disso? Então eu comecei a perceber, só pode ter sido Deus, só pode ter sido Deus. E eu agradecia, orava e agradecia, e orava e agradecia, e pedia e agradecia. Tá. Por fim, eu decidi então voltar para Dresden e abrir meu próprio negócio, né? E voltando para Dresden, procurei novamente as testemunhas de Jeová que eu conhecia aqui.
E comecei a frequentar as reuniões. E cada vez que eu ia, que eu ainda tenho espírito de pioneira, eu levava um bando de gente comigo. Minhas amigas iam comigo. Especialmente brasileiros que trabalhavam comigo. Eu levava. Sempre. Nunca fui no Salão do Reino sozinha. Nunca fui. Sempre levei alguém que eu dei testemunho e arrastava pro Salão do Reino comigo. E aí começou umas coisas, porque eu já estava acostumada com a minha liberdade. Muitos anos sem aquela pressão, né? Eu queria voltar, mas eu já estava muito acostumada com a minha liberdade. E a primeira coisa que me incomodou bastante é que quando eu chegava no Salão do Reino aqui em Dresden, esse que eu frequentava, ele possui várias congregações de vários idiomas. Tem a principal, o salão maior, que o idioma é alemão. Aí tem um outro menorzinho, tudo dentro do mesmo prédio. Tem um outro menorzinho que é vietnamês, ou vietnamita, não sei como é que é o nome. E o outro é russo. Um outro eu acho que é polonês. E tem mais um idioma. Inglês. Não, inglês não tem não. Não, inglês não. Vietnamita, russo, polonês e alemão. E espanhol. Isso, espanhol. Inglês não tinha nada, era espanhol. Aí, eu chegava lá, eu fui direto pro salão alemão e levei as meninas que estavam comigo. Geralmente iam duas, geralmente duas. Quando eu chego lá, o ancião chega pra mim e fala assim, é pra você ir pra sala de espanhol. Eu falei assim, mas eu não entendo espanhol direito. Aí ele falou alguma coisa em espanhol pra mim e eu entendi. Aí ele falou assim, viu? Então você entende. Eu falei assim, mas acontece, gente, que a minha língua materna é português. Eu entendo melhor alemão do que espanhol. Aí ele falou assim, não, mas você... é só começar e você vai engrenar, você vai conseguir entender sim. Tá, a gente foi, né? Aí chega lá, aquele rolar, como estás, papapá, a gente fica. Eu olho pra cara das minhas, todas nós boiando durante a reunião inteira. Eles não entendem que espanhol é diferente de português, meu Deus do céu. Boiando, né? E na hora de cantar o cântico? Uma catástrofe, gente. Espanhol. Nós três, as três meninas, a gente entendia melhor alemão. Tudo bem. Todas três brasileiras. Tudo bem. Aí tá. Quando foi a próxima reunião, eu fui. Eles vieram de novo com essa história de espanhol. Eu fui e falei, gente, nós não entendemos espanhol. Nós entendemos melhor alemão. Mas não, é porque... Sabe qual é o problema? É que a congregação de língua espanhola era muito pequena. Eles estavam querendo botar gente lá dentro. O salão de língua alemã estava cheio, né? Que é a Alemanha, né? Aí o ancião falou assim, olha, nós, servos de Jeová, nós não podemos ter espírito de independência. Se a gente é designado para fazer uma coisa, a gente tem que obedecer. Ai, meu Deus, eu tinha esquecido desse detalhe, né? Mas o que adianta, gente, a gente obedecer e chegar numa reunião e não entender bolhufas? Ai, meu Deus do céu! Isso já me irritou. Já me irritou. Eu estava indo direto nas reuniões sem entender nada. Olha, minha cabeça chegava a doer. Gente, ai. Tudo bem, né? Aí, por fim, foi chegando o verão, eu começo a trabalhar muito, aí não estava dando mais para ir e tal e coisa. Aí eles vieram me visitar e me convidar, porque essa é a semana da visita do superintendente de circuito. Eu fiz um esforço durante o verão, dei um jeito para ir na visita do superintendente de circuito. Mas verão não só eu, quanto as outras meninas trabalham muito, né? Então dessa vez eu fui sozinha, acho que foi a única vez que eu fui sozinha na reunião. Quando eu cheguei lá, aquela recepção de sempre, calorosa, todo mundo já me conhecia, né? E eu sou o tipo de pessoa que aonde eu chego, as pessoas me conhecem e reconhecem de novo. Eu sempre chamo a atenção de que é que eu vá. Aí já era assim no Brasil também. Não é porque eu sou brasileira aqui na Alemanha, não. Eu sou uma pessoa que eu me comunico bem com as pessoas, então onde quer que eu vá, sempre assim. E o superintendente de circuito, aí foram me apresentar o superintendente de circuito, tal, apresentaram e tal.
Ele me fez perguntas sobre o Brasil, me apresentou a esposa dele, normalmente tá. Aí, no final da reunião, veio um ancião, eu superintendente de circuito, e falaram que se podiam vir me visitar nessa semana que ele estava, né, visitando aqui Dresden. Aí eu fiquei muito honrada. Falei, será que maravilha? Aí o ancião falou, porque eu falei pra ele que você tá querendo voltar e tal, então ele quer te dar algum espaço, algumas dicas pra você voltar e tal. Aí ele veio na minha casa, os dois, né, vieram na minha casa, e quando chegaram aqui começaram a considerar os assuntos, como os passos que eu deveria tomar pra voltar e tal. E eu tava tomando todos os passos, tava fazendo tudo certinho. Inclusive dicas sobre o meu trabalho, né? Ele perguntou se eu tinha que fazer o coquetel bar no mercado de Natal. Eu falei que não, porque meus coquetéis são gelados, não são quentes. E eu nunca fiz mercado de Natal, que é no inverno, debaixo da neve, eu acho que não ia render muito não. E aí ele falou assim, então eu acho que você não vai ter dificuldade com o seu trabalho nenhum, não. Vai continuar trabalhando normalmente. Aí eu falei, mas eu faço shows, muitos shows em aniversário, sabe? Aí eles falaram que provavelmente então isso ficaria a cargo da minha consciência, né? Porque eu estaria ali prestando um serviço, eu não estaria prestando homenagem ao aniversariante e tal. Aí tudo bem, conversamos. Aí no final ele falou assim, mas agora temos uma coisa, todas essas áreas já estão consideradas e você já está preparada para voltar. Mas você sabe que para você voltar você precisa ir então a todas as reuniões. Eu falei assim, eu tô tentando. Eu falei assim, tudo bem. Só que você já notou que quando você vai às reuniões, os irmãos ficam muito felizes. Você notou isso? Aí eu notei, sim, notei. Eles me têm uma excelente acolhida. Sim, a respeito disso eu já conversei com eles. Eu, como assim? É que eles estão fazendo errado. Eu já conversei com eles sobre isso. A organização de Jeová diz que não se deve ter contato com os dissociados, nem sequer comendo com eles. Aí mostrou aquele texto, né? Aí eu, ai meu Senhor. E eu pensando que aquilo era diferente ou que tinha nova luz. Eu, Então, a partir de agora, eu conversei com os anciãos e nós tomamos uma decisão. Nós vamos observar, os anciãos vão observar você durante no mínimo 6 meses. A partir de agora. Como os irmãos fizeram tudo errado, não vamos contar adiante, vamos contar a partir de agora. Você chega faltando poucos minutos para iniciar a reunião, quando todos já estão sentados. Senta lá atrás, quietinha, e sai logo depois do amém. Imediatamente. Os irmãos não vão mais te cumprimentar, não vão mais falar com você como eles fizeram, porque estão completamente errados. Sobre isso, eu já conversei com eles. Eles estão absolutamente errados. Não é assim que a Bíblia diz que deve ser feito. Gente, você sabe quando que a ficha cai? Olha, desmoronou o mundo na minha cabeça. Eu falei assim, gente, você sabe por que eu decidi voltar para ser testemunha de Jeová? Eles, não. Você sabe qual foi o ponto que deu o kick para eu voltar? Qual? Eu achei que as testemunhas de Jeová tinham recebido uma nova luz nesse respeito. Por causa da maneira como as testemunhas de Jeová aqui de Deus sempre me trataram, eu tô tantos anos, mais de 10 anos que eu não sou testemunha de Jeová, que eu pensei que tinha mudado. Então eu pensei, elas aprenderam o que é o amor, aprenderam o que é realmente tratar bem o próximo. Elas entenderam qual é o sofrimento que a gente passa quando a gente é abandonado. Falei, quando eu fiquei sozinha, toda endividada com a minha mãe doente, absolutamente sozinha. Então eu pensei que as testemunhas de Jeová tinham tido essa clareza, tinham recebido essa luz para entender que isso não se faz. Mas se vocês estão me explicando que as testemunhas de Jeová daqui de Deus que estavam erradas e que a doutrina continua a mesma, não, eu não quero voltar. Eles olharam assim assustados para mim, não quero. Para uma organização que continua com essa doutrina, eu não vou voltar. Não vou. Sinceramente, não. Então, a partir daí é que eu decidi realmente que as testemunhas de Jeová não têm razão. E foi a partir daí que eu comecei a pesquisar as literaturas e vídeos apóstatas. Foi esse o kick que deu a decisão na minha vida.